E aqui, novamente, ele se refere a Laudato Si e a preparação da Laudato Si. Eu tive uma fonte de inspiração em meu irmão Bartolomeu, um patriarca ortodoxo, e encorajado por esse grande imã Ahmed al-Ataib, ele também foi uma fonte de inspiração que eu encontrei em Abu Dhabi, e a encíclica atual trata e desenvolve grandes temas que foram levantados em um documento que nós dois, imã e eu, assinamos juntos. Então, isso tudo já foi preparado previamente. E as megas religiões do mundo parece que estão a bordo. Sim, isso é Islã. Você já esteve no Oriente Médio ou alguns desses países do Oriente Médio? Não. Lá sim você tem uma diferença muito grande entre os pobres e os ricos. Então é um solo muito fértil para a doutrina social católica. Sim. Assim como qualquer país do terceiro mundo, esteja na África ou esteja na América do Sul, o alvo são países protestantes, que desenvolveu uma forma de afluentes que não são compatíveis com o resto do mundo. E isso tem que ser assim porque é a forma pela qual eles controlam a humanidade. Agora, se você entende isso, então você vai ver para onde eles realmente estão indo. E é claro que eles tiveram que falar sobre o Covid-19, a pandemia, que é a razão pela qual nós precisamos de uma mudança rápida. Qualquer um que pense que a única lição que nós aprendemos foi a necessidade de melhorarmos o que já temos, ou reajustar os sistemas já existentes e as leis, está negando a realidade. Nós precisamos de mudança, o novo normal. O grande reset. Devemos fazer o grande reset. É interessante que ele não menciona nenhuma legislação específica, ele não menciona o domingo e nenhuma dessas leis, porque ele já fez isso antes. Ele está enfatizando o Laudato Si, e isso já está lá. Sim, já foi feito, então não precisamos retornar a isso. Então, se continuarmos, então aqui ele tem outra vez esse tema. Então vamos sonhar como uma única família humana. Isso é uma agenda globalista. Isso é uma agenda de um governo único mundial. Essa é a agenda papal. Quanto do mundo ele quer controlar? O mundo inteiro. O mundo inteiro. Quanto do mundo tem que cair na sua filosofia? Todo mundo. Todo mundo. Se olharmos a campanha do Trump e a campanha do Biden, qual dos dois está mais em linha com a ideia da nova ordem mundial? A campanha do Biden. A campanha do Biden, certo? E isso tem se tornado muito interessante para mim, porque nós comentamos da última vez que há um pouquinho dos elementos do Rei do Norte em ambos. Os dois apoiam o catolicismo, assim como falamos disso nos últimos programas. Mas esse Papa e o papado em geral sonham com o domínio mundial. Domínio mundial. Uma nova ordem mundial. E na filosofia de Donald Trump, apesar de ser muito forte com relação à Igreja e Estado, a qual faz parte da filosofia romana, não é muito forte com relação à filosofia de uma nova ordem mundial. Nacionalistas. Nuvens escuras sobre um mundo fechado, sonhos quebrados, e continua com essas questões, e diz que conflitos ancestrais que se pensavam estar enterrados estão surgindo de novo, enquanto instâncias de um míope, extremista, ressentido e nacionalismo agressivo estão surgindo. A quem ele está se referindo? Trump. Trump. Em alguns países, o conceito popular e unidade nacional, influenciadas por várias ideologias, está criando uma nova forma de egoísmo e uma perca do senso social sobre o disfarce de defender os interesses nacionais. Então, obviamente, nós temos esse choque. Tese, antítese, síntese. O interessante com esse choque também é que muita gente vê o Trump como um herói porque ele quer se livrar dessa questão da nova ordem mundial.
Mas ele está começando isso, o Papa está começando isso. Se você pegar a história do QAnon, havia tanta ansiedade que as mídias sociais, ultimamente, baniram tudo o que mencionava o QAnon. Claro que eles também estavam falando que o Papa atual ia ser removido e que Ratzinger ia ser trazido de volta ao poder, mas ele está tão velho agora. Eu acho que isso tudo é fantasia. Haverá uma síntese em algum lugar ao longo do caminho. Então, sim, eles estão trabalhando nessas questões. Vamos continuar. Ele é muito persistente, que parece ter uma falta de plano para cada um. Nós precisamos de um governo mundial. Não precisamos entrar nisso. Ele fala sobre amor fraternal, amor um pelo outro, amor nas diferenças. Evangelismo está totalmente fora de questão. Todos nós devemos viver lado a lado, felizes e entendendo que o nosso próximo entende tanto da verdade quanto nós. Mas o Evangelho é totalmente diferente. O Evangelho diz, vai e faça discípulos. Tribo, línguas, nações e façam discípulos. E isso está totalmente fora nessa nova ordem mundial. Ele fala sobre o mundo descartável, e nós não precisamos ler toda essa linguagem florida. E ele fala sobre a insuficiência universal de direitos humanos, os direitos da mulher, e todas essas coisas, escravidão, e todas essas questões ele menciona aqui, e conflitos e medos da humanidade, a tentação de construir um muro de culturas. Da onde isso vem? Do Trump. Vem do Trump. Ele fala sobre muros, construir muros, muros no coração, muros sobre a terra, para prevenir esse encontro de culturas com outras pessoas. Ele quer integrar a humanidade em uma mistura. Não fronteiras. Nada. Agora, quem separou as culturas? Deus. Ok, então isso significa que Deus quer isolar as culturas? Obviamente que não, porque você tem que evangelizar, você tem que conhecer pessoas, mas Deus reconheceu que havia diferenças e essas diferenças deviam todas desaparecer. Eu não sou contra a imigração ou migração de pessoas. Eu apenas estou mencionando qual é o ponto do Papa. Globalização e progresso sem um roteiro compartilhado. Não funciona. Você tem que mostrar qual é o roteiro. Temos que chegar no ponto principal desse documento. Diz aqui, no mundo de hoje, o sentimento de pertencer a uma única família humana está desaparecendo. E o sonho de trabalhar juntos pela justiça e pela paz parece uma utopia ultrapassada. O que reina, em vez disso, é uma indiferença fria, confortável e globalizada, nascida de uma profunda desilusão oculta por trás de um engano ilusório. Pensar que somos todos poderosos sem perceber que estamos todos no mesmo barco. Parece muito bem, não é? Muito bem. Aonde eles querem chegar? Fala sobre pandemia e outras calamidades na história. Verdade, uma tragédia mundial como a pandemia do Covid-19 momentaneamente reviveu o senso de que nós somos uma comunidade global, todos no mesmo barco. O problema de uma pessoa é o problema de todos. Mais uma vez, nós percebemos que ninguém está salvo sozinho. Nós só podemos estar salvos juntos. Isso é interessante. Salvação coletiva. Existe alguma coisa assim na Bíblia? Não. Não. Você tem que operar a sua própria salvação. Operai a vossa própria salvação com temor e tremor. Então, o que eles realmente estão falando, se livre da sua individualidade, por amor ao bem comum. Sim. Como eu disse naqueles dias, a tormenta expôs nossa vulnerabilidade e descobriu aquelas falsas e certezas supérfluas sobre a qual construímos a nossa agenda diária, nossos projetos, nossos hábitos e prioridades.
em meio à tormenta, a fachada daqueles estereótipos com o qual camuflamos o nosso ego, sempre preocupados com a aparência, tem caído, revelando mais uma vez a inelutável e abençoada consciência que somos partes um do outro, que somos irmãos e irmãs uns dos outros. Somos todos um. O comunismo faz você até mesmo usar as mesmas roupas, Dirigir o mesmo carro. dirigir o mesmo carro, tudo é igual. Individualidade é algo que deve ser apagado. Se você olhar para a aparência humana, existem duas pessoas que são iguais, mesmo os gêmeos, eles são iguais? Deus é um Deus de variedade ou Deus é um Deus de singularidade? Variedade. Ok? E eles misturam a unidade bíblica da qual Jesus fala com essa humanidade. Esse é um ponto muito bom. Essa consciência é uma em propósito, em termos de fé, de onde vimos, quem nos salva e para onde estamos indo.